O Entendendo Direito de hoje tem como tema família. Quem vai conversar comigo sobre esse tema, Fernanda Benvenuto. Bom, a Fernanda é mestre em Direito da Personalidade, mas a Fernanda tem uma experiência de 10 anos na vara da família. Exatamente no lugar onde as famílias muitas vezes se desfazem, os casais rompem suas relações. E é onde eles denunciam bastante quem são. Fernanda, bem-vinda ao Entendendo Direito. Obrigada, Gilson. Fernanda, esses 10 anos de experiência que você tem muitas coisas que envolvem quem está nos vendo e que, claro, ou teve ou tem uma família, faz parte de uma. E as famílias, quando as pessoas se casam, diante de um líder religioso, um padre ou um pastor, dizem, vai ser para sempre. E o para sempre, pelo jeito, em algum momento, algumas dessas relações acabam. E elas nem sempre acabam bem, né, Fernanda? Sim, sim. Nós temos uma construção, né? O amor, ele é uma construção. Então, esse aspecto especial do envolvimento das pessoas é que levam a esse planejamento familiar. E nós atuamos do outro lado da moeda, né? Nós estamos ali para assessorar de uma maneira menos dolorosa, né? Um pouquinho mais colocando o direito ali das pessoas, que hoje é muito discutido, ainda se atém a muitas discussões num critério e num campo que hoje trabalha muito a igualdade. Então, homem e mulher hoje são iguais, né? Num sentido até no desfazimento desse casamento. E o nosso principal aspecto é tentar trabalhar o direito dentro dessa relação, que nesse trabalhar desse sentimento, a gente tenta colocar de uma maneira menos dolorosa. Para ter uma contradição que você mesmo colocou na fala, que assim, quando a gente se relaciona com alguém, é por emoção. Eu calculo que grande parte, claro que tem casamentos que são negócios desde o dia em que você resolveu fazer a relação com o outro. Agora, uma boa parte deles são encontros emocionais, as pessoas se gostam aparentemente, relevam muita coisa. E na hora de se separar, tem uma coisa chamada a racionalidade, a lei, a norma, que às vezes não combina muito com a emoção. É difícil estabelecer o que é o direito num campo tão emotivo? Sim, muito difícil. A gente diz que o direito de família, ele é um direito especial, porque ele trabalha a lei, e a lei ela é fria, né? E ele trabalha esse aspecto especial que é o sentimento. Quando as pessoas se unem na construção desse planejamento familiar, elas buscam nessa união aquele compartilhamento, a cumplicidade, ou seja, então trabalhamos junto para poder adquirirmos o nosso patrimônio e na hora de haver esse desfazimento, a gente tem que trabalhar com uma certa cautela, porque é muito difícil, por exemplo, constituíram junto, mas foi ele que me abandonou. Ou foi ele que saiu de casa, ou ela que se achou no direito por ter filhos, ser a mãe, ser, né, a progenitora, que a gente trabalha dessa forma, e se ver o quê? Num aspecto de igualdade. Ah, mas ele vai ficar com 50% do patrimônio, eu tenho filhos, né? Ele tem filhos. E esses valores, as pessoas gostariam que a lei desse um certo respaldo. Então, o que acontece? As pessoas elas querem o quê? Olha, no meu caso, eu acho que o tratamento deveria ser diferente, porque no meu caso, ele agiu assim, ou ele deu essa culpa, né? Que a gente fala assim, quem que deu a culpa ao fim do casamento? Hoje trabalhamos de uma maneira que a culpa é dos dois. Ah, mas foi ele que me traiu. Não, mas vamos lá, para ele chegar a esse ponto, às vezes o casamento ele já tinha essa falência decretada há um certo tempo. Fernanda, nessa discussão que você está colocando, tem um dado que é curioso. Né? Voltamos a falar daquela questão. As pessoas se unem por emoção e, no fundo, não sabem que estão assinando um contrato. E quando as relações não dão certo, o contrato emerge. Aí colocam sobre a mesa e falam, mas é isso que vocês assinaram. E como você mesmo colocou, algumas pessoas não concordam muito com as decisões que a justiça toma. Acham que, para eles, é injustiça. Minha pergunta é a seguinte, como fazer para que mesmo apaixonados, mesmo emotivos, se unindo por emoção, as pessoas não percam a razão de que estão assinando um contrato? É muito interessante essa colocação, porque é exatamente essa consequência que nós temos no judiciário hoje. A consequência de que as pessoas elas casam, né? Mas esse casamento ele é detido de toda uma história de conto de fadas, né? Então, assim, naquele primeiro momento, a lavratura daquela assinatura não tem tanta validade, ou é uma mera formalidade, mas as pessoas não têm conhecimento, por exemplo, Gilson, que elas podem escolher regime de bens.
que elas podem resguardar, às vezes, bens particulares, que são aquele bem que eu tenho antes de me casar, né? Que eu trabalhei e constituí, e num segundo momento não acredito que seja viável partilhá-lo após o casamento, né? Então as pessoas elas não têm muito essa consciência, aliás, quase não a têm. São raros os casamentos que a gente vê que foram pautados em contratos minuciosos ao ponto de que a hora que vier esse dissabor, pouco vai doê-lo ou pouco será dolorido, justamente porque previamente eles tiveram uma conversa, né, prevendo essa situação futura. Você acha que quem vai se casar deveria procurar um advogado como você, por exemplo, assim, olha, nós queremos ficar juntos, né? Gostamos um do outro e tal, mas a gente não pode negar que nós estamos fazendo um contrato. Eu gostaria de saber quais são os compromissos legais que eu estou assumindo. Gilson, eu acho muito interessante que seria vamos dizer, a conduta correta e a opinião, no caso, seria, sim, de um advogado. Mas eu acredito também que existe uma parcela do Estado necessária nessa política pública, nessa orientação, né? As orientações ali no campo da área de família não se pautam apenas, por exemplo, no matrimônio, né? As pessoas têm que tomar conhecimento do que é um planejamento familiar, o que implica uma possível filiação, né? Então, assim, nós teríamos que trabalhar, assim, os aspectos patrimoniais, que são uma das escolhas e uma das consequências dessa união. Teríamos que trabalhar esse planejamento familiar, por exemplo, olha, vamos ter quantos filhos? 2, 3, né? E o que implica esses filhos? Porque hoje a gente lida diretamente com uma política de que o Estado é que está abarcando certas situações, né? Hoje nós temos algumas políticas para poder auxiliar essas famílias na criação e na educação de seus filhos, né? Então, nós teria-se que ter, claro, uma orientação prévia. Olha, vou me casar. Dá para, por exemplo, eu chegar num balcão, né, num atendimento e tirar algumas dúvidas, né? Será que é possível eu também me resguardar numa orientação com um advogado? O correto seria isso. Acredito que se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência, porque quando se chega nesse divórcio, é aquela caixinha de surpresa, né? Quando o juiz fala, olha, o senhor não tem esse direito, ou a senhora não tem esse direito, para eles, o juiz passa a ser a figura do mal, né? A figura, mas, na verdade, o juiz ele só está aplicando o direito. Quem é ele para falar que realmente, naquela situação, aquele direito que ela achou que ela estaria resguardada, a lei não lhe dá esse tipo de proteção? Então, é muito interessante. Um dos debates que, às vezes, eu trabalho em alguns grupos, que a gente, às vezes, até diretamente com o juiz, promotor, a gente procura tentar ajudar nesse, mas o judiciário ele tem os seus percalços, ele tem as suas falhas, então nem sempre a gente consegue trabalhar essa parte preventiva, que seria crucial. Estou conversando com a Fernanda Benvenuto e nós vamos falar um pouco mais de um problema sério no processo de separação, que a Fernanda tocou agora no final dessa fala dela, filhos. Filhos. Se tem filhos, e filhos não se separa deles, mas alguns que se separam da parceira, do parceiro, gostariam de se livrar dos filhos. É o tema do nosso próximo bloco. Estamos conversando com Fernanda Benvenuto, Fernanda Moreira Benvenuto. Ela tem 10 anos de experiência na vara da família, mestre em Direito, professora da Unicesumar. E nós estamos conversando sobre o direito de família. E nesse bloco, nosso segundo bloco do Entendendo o Direito, nosso assunto é os filhos, os filhos. Os casamentos geram filhos. As separações não fazem com que as pessoas se livrem dos filhos. E existe um problema. Quando os casais são mais infantis do que os filhos, às vezes são os filhos que sofrem a infantilidade de pais que se separam. Fernanda, eu queria que você relatasse um pouquinho a dificuldade de um processo de separação quando envolve filhos, a dimensão da responsabilidade, da maturidade ou não dos pais num processo de separação quando se fala de filhos. Olha, Gilson, num critério comparativo, só para a gente entender a gravidade da situação e o porquê que o planejamento familiar ele deveria ser mais trabalhado no aspecto da família em si.
Hoje, um divórcio sem filhos, ele se pauta em requisitos básicos. Se houve bens, e aí havendo bens, dependendo do regime, o mais usual hoje é o parcial de bens, então, pelo regime é 50% de cada um do que se adquiriu após a data do casamento. Se for analisarmos, é bem fácil essa discussão. Num segundo ponto, sem filhos, a gente decidiria o nome da cônjuge, se continua ou não com o nome de casada, se é que houve alteração, porque hoje até o próprio cônjuge pode atribuir o nome da esposa, né? E poderíamos entrar numa discussão se ela faria jus a alimentos, situações inerentes dos próprios cônjuges. Então, a gente diz que num grau de complexidade, esse é um divórcio fácil de se trabalhar. Até o próprio cartório, quando está ali nas audiências, que eu olho ali os requisitos e vejo, não tiveram filhos durante o casamento, a gente já entende que é uma audiência tranquila e rápida e de fácil conversação. Quando existem os filhos, nesse grau de comparação, entramos em 3 requisitos necessários. A guarda, que existe muita discussão, as visitas, que hoje nós temos, né, um problema muito sério, porque existe hoje a figura da alienação parental, que é uma figura que ela surge nesses momentos de períodos de convivência, né? Porque visita é um termo errado. Visita é parente. É o tio, é o primo. Exato. A gente diz períodos de convivência. Pai convive, pai não visita. Mãe convive, mãe não visita, né? Então, a gente fala das visitas, mas o correto seria esses períodos de convivência. Fernanda, posso abrir um parênteses só para poder explorar um pouquinho essa discussão que você está falando? A gente se separa de uma pessoa. Quando tem filhos, é impossível não conviver com essa pessoa. Vamos lá. A gente separa dessa pessoa. Na verdade, a gente não divide mais o nosso tempo com essa pessoa, né? Não acordamos juntos, não almoçamos juntos, não planejamos juntos. Mas com o filho, vamos dizer que a gente vai ter essa pessoa para o resto da nossa vida, né? Para o resto da nossa vida. De uma certa forma, num grau de convivência. Nessa relação de convivência. É inevitável, né? Um dos nossos jargões ali, né, utilizados é assim, olha, teve filho, vai ter que aguentar o pai que tem. Teria que ter pensado antes de tê-lo ou escolhido melhor esse pai que tem, né? Não, que na próxima vez não erre tanto na escolha. Exato, né? Então, assim, ele não é ele pode não ter sido um bom homem, um bom marido, mas do filho você não pode criar essa opinião de que ele não será um bom pai. E nem para o próprio filho você pode ter essa opinião. E, assim, a recíproca, ela é também em relação à mãe, porque hoje nós temos vários genitores que assumem esse papel de ficar com os filhos, cuidar dos filhos. O cuidado que a gente tem ali, Gilson, é uma das tutelas que a gente não pode de jeito, é sempre proteger essa criança, né? Então, se os pais ali têm momentos infantis de imaturidade, pode ter certeza que a gente vai procurar a melhor forma para que essa criança não se envolva diretamente nesse conflito. A verdade é o seguinte, o tempo cura, inevitável. Com o tempo, eles vão criar uma maturidade, eles vão ter que se aceitar como pai e mãe e, como que eu vou dizer, as nossas consequências nesse trabalho são positivas, porque a maioria dos processos acabam dando certo nesse ciclo de tentar trabalhar essa maturidade de pais. Mas uma coisa é fato, não nos desvencilhamos jamais do pai e da mãe dos nossos filhos. Agora, a relação de casais separados, de começo, você falou assim que o tempo cura. Esse tempo é muito relativo. Muito. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10 anos. E os filhos crescem, às vezes, no meio de um pé de guerra, em que eles quase sempre são uma pedra que um joga no telhado do outro. Né? Tem momentos em que a justiça pode intervir nisso, quando se percebe que a situação de um processo de separação não consegue gerar um ambiente saudável para uma criança. Como é que se pode medir isso? Quem pode reclamar dessa situação, já que pai e mãe são suspeitos na hora de fazerem crítica um para o outro? Tem momentos em que a justiça ela pode tomar essa cautela, né? Nós já tivemos alguns casos em que verificou-se que nem o pai nem a mãe tinha condições de cuidado com o filho, seja para educá-lo, criá-lo, conservá-lo, protegê-lo, né? E já teve casos, às vezes, do próprio judiciário ver uma intervenção nesse seio familiar. A que ponto? Vamos chamar uma avó, um avô, alguém da família que possa entender essa situação? Ou vamos fazer o contrário, tiramos a criança desse ambiente
para discutir essa conduta dos pais, né? E aí, quando envolve o risco, ou quando envolve uma situação em que a criança esteja muito exposta ao ponto de ferir essa integridade dela, aí sim a gente pode até discutir esse poder familiar, que é o que os pais têm quando do nascimento dos filhos, que é esse dever de cuidado que subsiste à figura dos filhos, né? Nós ali trabalhamos num critério de tentativas, né? Então, esse tempo, quando a gente fala o tempo cura, são tentativas. Suspendemos, às vezes, o processo por 6 meses, 1 ano, para tentar uma visitação. Voltamos para uma nova audiência e aí nós verificamos que se faz necessário mais 3 meses num novo modelo de visitação. Então, nós temos a cautela do seguinte: não dá para se ter condutas imediatas. Não dá para eu colocar na cabeça daquela mãe que aquele pai, ele vai cuidar bem do filho porque ela não tem esse tipo de confiança. Então, nós damos um tempo necessário para que ela crie essa confiança na conduta do pai e vice-versa, né? Que o pai crie uma confiança na conduta da mãe. O bom senso, ele é crucial. Né? Aquela tentativa de, olha, vamos dar um voto de confiança, ele é crucial para dar certo. Fernanda, a questão do bom senso. Bom senso para nós seria fundamental quando as pessoas fizessem quase tudo na sua vida. Né? Num processo de separação, que é um pouco mais difícil, envolve emoção, mas é importante ter bom senso, calculo. Agora, bom senso envolve renda. Bom senso, por exemplo, envolve faixa etária. É sobre esse tema que eu quero conversar com você no nosso próximo bloco. Como é que a gente pode descrever o perfil dos que discutem uma separação melhor? A família é melhor quando os pais são graduados, quando os pais têm mais idade. Daqui a pouco a gente volta para trocar um pouco de experiência, conversar um pouquinho com a Fernanda sobre isso. No processo de separação, quem mostra mais maturidade? Teria um perfil para as pessoas, entre aspas, até poderem se casar? Qual seria o melhor momento da pessoa constituir uma família? Será que a gente se encaixa nesse perfil? Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito de hoje recebe aqui Fernanda Benvenuto, professora da Unicesumar, 10 anos de experiência na vara da família, mestre em Direito, e nós conversamos sobre vários temas. Né? Falamos um pouco sobre a relação conflituosa numa separação, sobre os filhos. E estava perguntando para a Fernanda, no final do bloco passado, qual seria o perfil melhor para se lidar com o processo de separação. Aí fiquei pensando no intervalo que se nós tivéssemos um perfil melhor nos processos de separação, essas pessoas não se separam. Mas enfim, quase sempre que está se separando tem alguma coisa que não deu certo. Mas qual é o perfil mais adequado para as pessoas, para se casarem, na sua opinião, e ao mesmo tempo com a tua experiência, quais são as pessoas que têm um perfil melhor para lidar com a separação? Por incrível que pareça, as pessoas que têm um perfil melhor são as pessoas que sabem lidar com o perdão, né? O que acontece, Gilson? É assim, não existe, nós não temos como montar uma tabela de perfil para possíveis, ou vamos dizer, é possível diagnosticarmos uma pessoa adoentada ao ponto de gerar um divórcio? Adoentada no sentido assim, olha, ela tem certas características que ainda que ela se case, ainda que ela tente, ela pode ser um potencial para o desfazimento, né? Então, não case com ele que ele é um perigo, exato, não case com ela que ela é um perigo. Não existe, né? Não existe. Ainda bem que não existe, né? Para algumas pessoas ainda bem. Seria uma das que já não para outras mais, não tanto. Não estaria mais há tanto tempo na vara de família. Mas vamos lá, a gente verifica o seguinte, os melhores perfis são as pessoas que, às vezes, até por ter um lado espiritual bem resoluto, ou até por ter uma situação de entender que, olha, aconteceu, foi desagradável, gerou essa... Mas eu acredito que perdoando e trabalhando melhor, aceitando, né? Porque as fases do perdão, ela tem a fase do aceite, da revolta, e aí sim, trabalhar bem isso. Não temos essa faixa etária, mas temos uma característica muito crucial, que quanto mais se envolve patrimônio, ou mais bem-sucedido os pais, as picuinhas são um pouco maiores, né? Então, assim, briga-se pelo conjunto de jantar, né?
briga-se pelos vasos de cristais, briga-se por situações peculiares que às vezes a gente que está ali, né, tentando uma conciliação, até nos dá um sentimento muito ruim, porque você fala, nossa, é tão pequeno, né? Fernanda, vou te fazer uma pergunta. Você fala algumas coisas, dá vontade de perguntar. Em algum momento desses 10 anos de experiência, você chegou ao ponto de concluir que muitas famílias vivem juntas, constituem patrimônio, consideram isso uma grande felicidade, uma grande meta. Quando você vê a separação, você vê o quanto as pessoas ficaram baixas exatamente por causa disso? Sim. A busca, eu acredito assim, o planejamento patrimonial, ele é inerente de todo ser humano. Todo mundo quer ser bem-sucedido e ter seus bens particulares, né? Franquear aquela família, esse sucesso, que uma das buscas é a parte financeira. Mas quando nós nos deparamos com essas brigas em que envolve, divide-se tudo. Olha, vamos lá, aquele tapete eu não gostaria. Chega ao ponto, às vezes, de querer dividir animais, né? Que é uma situação que a lei não tem essa tutela, não tem como dividir cachorros, Você não gatos. espera que as pessoas venham discutir? Não, a gente não espera. Mas assim, Gilson, nesses 10 anos já tive essas situações e estamos um pouco assim calcionados quanto a isso. Mas uma coisa é fato, as pessoas elas têm que entender que cabe partilha de tudo? Cabe. Menos animais que a lei ainda não tem essa previsão e já tem discussões, né? Então, assim, mas assim, cabe a partilha. Se quiser dividir uma vassoura e um balde, você pode dividir? Pode, você construiu durante o seu casamento. Agora, a contrapartida de se brigar pelo pouco é justamente a consequência grande que se traz dentro da tua relação. Será que é suficiente você querer aquele objeto ao ponto de ficar sangrando, trabalhando aquele sentimento ruim que desfazer um casamento ele nunca é agradável, né? É uma perda de respeito. Exato. Será que é suficiente? Porque a hora que, vamos lá, dividiu-se tudo, acabou tudo. Vamos pegar aqui realmente o balde e a vassoura, cada um ficou com o teu. Qual vai ser a próxima briga? Porque o que as pessoas procuram, Gilson, é uma briga. É uma briga. Na verdade, ela não está ali para resolver. Ela está ali para trabalhar esse sentimento ruim dentro dela ou dentro dele. Tentar atingi-lo ou tentar atingi-la. Então, é o que eu falei. O fácil é dividir. Vai chegar no ponto que a juiz vai falar, olha, vamos pegar a vassoura, metade para cada um. O balde, metade para cada um. Mas será que o intuito de você insistir nessa partilha seria esse? O que a gente verifica que não. Fernanda, eu estou quase no final dessa conversa contigo e eu tenho 2 temas que eu não queria deixar de trabalhar com você. Sim. O primeiro é a tal da pensão. Gera muita polêmica, existe hoje até as delegacias, até um lugar especial para você colocar os que devem pensão alimentícia. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa situação. Olha, o pensionamento, o que a gente tem que avaliar é o seguinte, vamos lá. Nós, voltando em algumas situações, nós temos o quê? Filho de pai pobre vive como pobre. Filho de pai rico vive como rico. A pensão ela vai por esse caminho, tá, Gilson? O que seria esse caminho? Se o pai tem boas condições, é inerente ao filho o quê? Usufruir disso. Então, o pai que tem boas condições, o filho vai para uma natação, ele vai para um esporte, ele vai usufruir exatamente o que o pai pode franquear, justamente porque o pai tem uma boa condição. Agora, se o pai não é dotado dessa boa condição financeira, é claro que ele vai dar o quê? O necessário no sentido de sustentá-lo. Então, às vezes, esse pensionamento, ele vai para uma alimentação. Não dá para ir para mais alguma outra coisa. Agora, é fato. Trabalhamos sempre a necessidade, que é uma presunção já... A gente não discute muito a necessidade, que toda criança precisa comer, vestir, né? Toda criança precisa. Agora, trabalhamos muito com a razoabilidade e com a possibilidade. Certo. Hoje falamos nessa razoabilidade porque também temos que ter uma cautela. Vamos pegar lá, vamos pegar só a título exemplificativo. Não posso pegar, por exemplo, o filho do Neymar. Ele ganha-se muito bem. Então, se eu pegar também dentro dessa prerrogativa de que a possibilidade do Neymar é dar exatamente naquelas decisões pautadas, vamos pegar 30%, 33% do que se ganha. Ao filho, na verdade, o que ele vai pagar ao filho, ele sustenta uma família inteira.
né? Então, essa razoabilidade, ela se faz necessário. O pensionamento hoje, ele está indo para um caminho muito interessante, que é o quê? O pai participar mais. Então, em vez do pai só depositar o dinheiro, às vezes ele pode assumir uma obrigação. Eu levo meu filho na natação. Eu vou cuidar do inglês dele. Olha, a escola, a mensalidade, eu pago. Eu cuido. Entendeu? Então, para nós, tem tido uma consequência positiva no sentido de estar mais próximo do filho e diretamente das obrigações que envolve o filho, e também dar aquela situação de conforto. Em que sentido? Olha, eu não estou dando todo o dinheiro para a mãe, né? Não que a mãe... Muitas vezes existe aquele questionamento que a mãe vai usar o dinheiro em prol dela, mas quando o pensionamento é muito ínfimo, R$200 por mês, realmente fica questionável. Agora, é claro, um pensionamento, vão pegar R$30 mil por mês, né? Será que a mãe vai usar em prol somente do filho? Então, essa razoabilidade a gente vem trabalhando de outras maneiras. Vamos, então, colocar algumas obrigações de fazer, vamos trabalhar não só em dinheiro em espécie, vamos trabalhar de outras maneiras, e nesses acordos a gente tenta trabalhar dessa forma. Mas o pensionamento, primeiro, ele se faz necessário. Então, quem hoje sai para um divórcio, para uma discussão de um divórcio e tem filhos pequenos, é um dos requisitos que eles têm que sentar e conversar, trabalhar, né? E sempre com essa razão, sempre com essa razoabilidade. E eu não pude fechar a minha última questão com a Fernanda, acabou o nosso tempo, mas eu vou deixar para vocês a pergunta que a Fernanda não vai poder responder, só para vocês ficarem ansiosos. Nós estamos numa sociedade onde se separar é muito fácil. Há um tempo atrás nós tínhamos uma coisa chamada de skit, depois de um divórcio longo. Muita gente pensava 10 vezes antes. Hoje você entra na internet e começa a sua separação. As coisas ficaram mais fáceis, talvez por isso a gente se separe por pouca coisa. Mas, Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, o esclarecimento, espero poder ter novas conversas, estou sempre à disposição, não só aqui, né, mas estou todos os dias frente a uma vara de família, então qualquer pessoa que se achar que possa ir lá, não é incômodo, vá lá, chame pela Fernanda, que a Fernanda está sempre à disposição. E o Entendendo Direito fica por aqui. Nós conversamos hoje com Fernanda Moreira Benvenuto. Nós falamos um pouco sobre a família, o direito de família. Fernanda, que é mestre em Direito, 10 anos de experiência na vara da família. Até o nosso próximo programa.